Olá, tudo bem com você? Dando continuidade ao nosso vídeo que falou de próton-terapia e como o conhecimento não tem limite, eu quero ampliar aqui ainda mais a sua visão sobre esta técnica especial. Apesar da gente não ter ela aqui no Brasil, isso não te impede de conhecer, não te impede de obter mais conhecimento e estar à frente aí de todo mundo. Por isso eu resolvi trazer um pouco mais esse conhecimento para você, porque aqui na Academia de Radiologia a gente sempre quer estar à frente, oferecer não só o que a gente tem aqui, mas o que existe pelo mundo. Isso é muito importante que você seja antenado em relação às tecnologias, em relação a esse conhecimento dessa área tão maravilhosa que é a radiologia e as aplicações físicas que existem. Aqui é Ana Cláudia Machado Silva, da Academia de Radiologia. E se você não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve e também compartilha lá com seus amigos. Então, vem comigo aí para entender um pouco mais sobre próton-terapia. Bom, então quando a gente fala de aprendizado em relação à próton-terapia, o que eu devo saber? O que mais eu posso saber? Então, vamos lá. Eu tracei aqui alguns pontos importantes. A definição, por exemplo. Nós falamos lá no outro vídeo, mas é importante que a gente tenha novamente aqui a definição. Então, quando nós falamos de próton-terapia, eu até separei aí a palavra, nós vamos ter uma terapia na qual utiliza feixe de prótons, que tem uma série de vantagens, e a gente viu no vídeo anterior. Se você quiser assistir, é só clicar no card aqui acima. Então, essa próton-terapia vai utilizar aquele pico de Bragg. Bom, e o que mais é importante a gente saber numa determinada profundidade com a matéria. Então, da mesma forma que a gente aprende a interação da radiação com a matéria, efeito fotoelétrico, efeito Compton, produção de pares, a gente precisa entender como o próton, especificamente essa partícula positiva com alta energia, como é que ela interage com a matéria. Esse é um ponto que a gente precisa entender para poder utilizar a aplicação. Será que é viável as interações que vão acontecer desse próton com um meio para ser aplicado na medicina, para tratamento? Bom, então esse é um ponto aí importante a ser estudado. Outro ponto, característica do feixe de próton do ponto de vista clínico, aí pensando especificamente, eu vou usar isso na clínica, ou seja, no tratamento. Como é que esse próton interage quando ele entra no tecido, quando ele está lá naquela profundidade? Então a gente viu o comportamento do pico de Bragg. Então entender do ponto de vista clínico, ele é extremamente importante. E a partir daí se entende se é aplicável para o tratamento ou não. Outro ponto importante é a dosimetria. Então, como é que a gente faz a dosimetria desse feixe de próton? Quais são os instrumentos, quais são as câmaras que medem a radiação que podem quantificar essa dose de radiação que vai chegar no paciente? Então, isso também tem que ser desenvolvido, tem que ter um instrumento adequado para aquela energia e para aquele tipo de feixe. Outro ponto importante é como a gente garante a qualidade do tratamento. Então, a qualidade do feixe, a dose, o tamanho de campo, tudo isso entra no programa de garantia de qualidade. E agora a gente está falando de um outro equipamento, de uma radiação específica. Como é que é feito o comissionamento desse equipamento? Então, quais são os testes, quais são os controles que devem ser realizados para que a gente coloque um equipamento como esse para funcionar? Então, isso também é importante ser estudado aí. O planejamento e o tratamento, como é que é feito? E as doses? Quais são as doses aplicadas? Como se planeja? Quais são os programas de planejamento para uma próton-terapia? Então, lembrando que aqui a gente está vendo aí os pontos a serem estudados em alguém que vai aplicar, trabalhar na próton-terapia. Bom, e também entender aí a questão de precisão e também as incertezas para alvos estáticos e alvos que se movimentam. Por exemplo, o paciente tem uma lesão em pulmão, então é um alvo no qual eu tenho movimento, porque conforme o paciente realiza um movimento respiratório, eu tenho o movimento daquela lesão. Então, para essa modalidade, qual é a precisão que o sistema garante em relação a esse tratamento, né? No alvo estático e no alvo dinâmico, digamos assim.
Então, isso também é importante se conhecer. Essas incertezas aí, a questão de precisão, ela deve aí apresentar uns limites que são estabelecidos por normas. E aí, como é que se otimiza um tratamento? Sempre que a gente pensa em otimização de um tratamento, é a máxima dose aí na lesão e a mínima dose nos órgãos adjacentes, nos órgãos saudáveis. Então, a parte de otimização se refere a isso. E para a prótonterapia, como é que se otimiza esse tratamento? E, por fim, quais são aí os aspectos de blindagem? Como é que eu blindo uma sala no qual eu vou ter um feixe de próton de até 250 milhões de eletronvolts? Quais são os materiais utilizados, os que melhor respondem a uma blindagem para esse tipo de próton? Espessuras, quais são as regiões que eu devo blindar mais, as laterais, aonde é possível a gente ter um feixe primário, um feixe secundário. Então, tudo isso tem que ser estudado em relação à prótonterapia especificamente. Isso é feito para raio-x, isso é feito para isso é feito para feixe de raio-x, para feixe de elétrons. E aí, quando a gente fala da prótonterapia, tem que pensar tudo isso mais em relação ao feixe de prótons. E como a gente mostrou lá no outro vídeo, quais são os possíveis tratamentos. Então, quais são as lesões que podem ser tratadas com essa modalidade? Quais são aquelas que respondem mais? Ou seja, aquelas que vão precisar de mais alta energia, que o depósito de energia seja maior ali na lesão, a gente precisa preservar mais tecidos adjacentes, né? Geralmente regiões mais complicadas, de difícil acesso cirúrgico, que aí a prótonterapia ela tem aí um bom resultado. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado numa visão aí ampla do que é necessário quando a gente estuda uma nova modalidade. Então, é óbvio que isso daria um curso, óbvio que muitas coisas são mais específicas para física médica, mas eu trouxe aqui para ampliar a sua visão quando a gente fala em conhecimento. Então, o que é necessário conhecer de uma nova área? Então, veja todos os aspectos que interferem. Foi isso justamente que eu quis mostrar aqui, aspectos que interferem quando eu tenho uma nova modalidade, especificamente a prótonterapia, porque a gente falou dela no vídeo anterior. Então, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!